Eu sempre tive curiosidade para saber como que no tempo daquelas grandes navegações da virada do século XV para o XVI, o pessoal com aqueles instrumentos tão limitados conseguiam se orientar no globo terrestre, né? E, consequentemente, elaborar mapas é, sem os instrumentos modernos que a gente tem hoje, tipo GPS. E aí eu queria trabalhar aqui com vocês um pouco da matemática básica que está por trás dessas técnicas de localização no globo. Claro que hoje a gente tem vários instrumentos avançados, tipo GPS, que até perde a graça. Mas mesmo assim, a título de curiosidade, vamos tentar entender aqui. Então eu elaborei aqui uma série de atividades para a gente tentar concluir como que a gente consegue usar essas técnicas, tá? Mas vamos começar com um problema mais simples. Digamos que eu tenha um mapa de uma certa localidade, que eu esteja navegando aí por esses lugares, e aí eu tive um problema e preciso comunicar para uma outra pessoa é, a minha localização. Preciso dizer onde que eu estou, tá? E, claro, sem ter um GPS, senão perde a graça. Vamos tentar entender como que funciona a coisa, né? Então, digamos que eu esteja, sei lá, num lugar aqui. Pronto, estou aqui. E aí eu preciso falar para essa pessoa, pô, estou aqui, preciso de ajuda, preciso de, sei lá, combustível, enfim. E aí, como que eu falo para a pessoa onde eu estou? Aqui eu vou me basear em uma coisa que a gente aprende no ensino médio para localização de um ponto aí nesse mapa, que é o sistema de coordenadas, as coordenadas cartesianas. Então, o que a gente precisa para viabilizar essa comunicação da pessoa que está perdida aí nesse fim de mundo e com a outra pessoa que está distante para receber essa comunicação? Bom, as duas pessoas têm que ter esse mesmo mapa com o mesmo sistema de coordenadas e vou usar aqui as coordenadas cartesianas. Tá? Então, como que funcionaria isso? Eu poderia estipular qualquer sistema de eixos coordenados aqui. Vamos pegar, sei lá, aqui um eixo na vertical, aqui um eixo na horizontal. Ele poderia estar em qualquer lugar, desde que aquela outra pessoa, para quem eu estou pedindo socorro, também tenha esses eixos no mesmo lugar, né, na mesma posição. Aí sim. Por quê? Porque aí, baseado nesse sistema de eixos aqui, eu tenho que informar a distância desse ponto em relação a cada um dos eixos. Então, primeiro, traçar a localização desse ponto em relação ao eixo horizontal, e aí eu informo qual é essa distância aqui. E depois informar a localização desse ponto em relação ao outro eixo para informar essa distância aqui. Tá? Então, a partir desse ponto, que seria a origem dos eixos, eu teria que andar tanto para esse lado aqui e tanto para esse lado aqui para chegar ao encontro da pessoa que precisa ser socorrida. Bom, então, o que foi necessário aqui? Que essas duas pessoas tenham o mesmo sistema de coordenadas para o planeta. Tá? Não pode cada um usar um sistema de coordenadas, senão não tem jeito. Então, o desafio para fazer isso para todo o globo terrestre vai ser baseado nas características do planeta, que elementos que a gente vai pegar para elaborar esse sistema de coordenadas. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Está aqui nossa representação da esfera terrestre. Tá? E aí, que elementos do nosso planeta que a gente vai, sobre os quais a gente vai basear o nosso sistema de coordenadas? Da mesma forma que a gente fez nesse mapa, a gente agora precisa determinar duas linhas para formar um sistema de coordenadas, mas agora para localização no globo terrestre. E aí, claro, esse sistema de coordenadas não pode ser cada um tem o seu, cada um faz um diferente, senão ninguém consegue se comunicar. Então a gente precisa pensar que esse sistema de coordenadas ele é baseado em elementos notáveis do planeta, do globo terrestre. Então, para isso, a gente precisa conhecer algumas características do planeta. E aí o curioso é que a gente hoje está mais acostumado com coisas mais avançadas, tipo usar um GPS, e não está acostumado com a observação dos fenômenos naturais, certo? Então, eu vou mostrar aqui
uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente tem que se imaginar lá na antiguidade que tem um salto lógico. Bom, hoje infelizmente a gente não consegue ver o céu tão estrelado assim, porque quem mora em cidade, né, média, grande, sempre fica tudo muito iluminado durante a noite e atrapalha ver as estrelas no céu. Mas tem que pensar que na antiguidade, olhar para o céu era o Netflix que tinha, certo? E aí, saber a localização das estrelas e das constelações era uma coisa muito mais natural do que a gente vê hoje. E aí, claro, que aqui é uma filmagem acelerada, mas quem praticava a observação celeste via que, ao longo dos dias, aquelas constelações não ficavam sempre no mesmo lugar, ficavam em lugares diferentes, certo? Então é o que essa animação aqui está mostrando, que daqui do planeta a gente vê as estrelas andando pelo céu. Só que isso já muito antes das grandes navegações, isso é antes de Cristo, já se tinha essa compreensão de que na verdade não era o planeta Terra parado e as estrelas rodando em volta dele. É a gente que está girando em relação à movimentação das estrelas. Beleza. Então vamos pegar aqui uma representação da esfera terrestre e identificar algum desses elementos notáveis. Tá? Então a primeira coisa, sabendo que a Terra gira, ela tem então um eixo de rotação. Tá? Então vou representar aqui o eixo de rotação. E aí, esse eixo intercepta a superfície do planeta em dois pontos. Tá? Um aqui do outro lado. Tá? Esses dois pontos a gente dá o nome de polo. Tá? Então tem um polo aqui, outro polo lá do outro lado. E aí eu vou usar aqui a representação mais próxima do que a gente está acostumado. Claro que poderia tranquilamente o eixo de rotação estar na horizontal, o planeta girando assim, um polo para a direita, um polo para a esquerda, tá? Não tem problema nenhum. Mas para evitar uma confusão adicional, eu vou colocar aqui como a gente está acostumado, beleza? Muito bem. Então, tem o eixo de rotação, tem esses polos, e aí vamos pensar agora no que seria o equivalente àquela linha horizontal daquele mapa que a gente viu, certo? E aí a gente tem que pensar, a gente não vai desenhar agora numa folha plana, a gente tem que pensar que essa reta está na verdade na superfície de uma esfera. Então não vai ser uma esfera como desenhar numa folha de papel, vai ser na verdade um círculo que dá um círculo máximo que dá a volta em todo o planeta. Então, e aí, para a gente pegar uma coisa para ser o padrão, então a gente pega o círculo máximo que está justamente equidistante a esses dois polos, certo? Então, é essa linha aqui, esse círculo, que a gente chama de linha do Equador, beleza? Então, muito bem, já foi então o que seria o equivalente àquele eixo que a gente desenhou na horizontal. E o que seria o equivalente àquele eixo na vertical? Então, também vai ser um círculo máximo aqui no globo terrestre que passa pelos polos. E aí eu quero que vocês percebam que, ao contrário do que aconteceu aqui com a linha do Equador, agora a gente tem infinitas possibilidades para esse círculo, para esse outro círculo máximo. Porque existem infinitos círculos máximos que passam por esses dois polos. Tá? E aí a gente precisa então arbitrar qual vai ser o padrão. Tá? Bom, esses círculos que passam pelos polos a gente chama de meridiano. Então, qual é o meridiano que vai ser o padrão para o meu sistema de coordenadas? Então está aqui o círculo máximo, que seria o equivalente àquele eixo vertical daquele primeiro mapa, e vai ser um meridiano que passa pelo bairro de Greenwich, que fica na cidade de Londres, que é onde está instalado o Observatório Astronômico Real, alguma coisa assim, lá da Grã-Bretanha, certo? Poderia ser qualquer outro, mas vocês têm que perceber onde fica, que é uma coisa arbitrária, beleza? Então, uma vez padronizado,
Beleza, o mundo inteiro vai usar esse meridiano como padrão para a orientação do sistema de coordenadas do globo terrestre. Beleza? Pronto. E aí, só com isso, a gente consegue fazer então o que a gente fez naquele primeiro mapa. Digamos que eu tenha, ah, digamos que eu tenha um ponto qualquer aqui, esse ponto preto, aqui qualquer na superfície do planeta, certo? E eu preciso informar a qual distância ele está do Equador e a qual distância que ele está de Greenwich, certo? Só que a gente vai fazer uma outra adaptação. A primeira coisa é traçar um meridiano que passa por esse ponto que eu quero mostrar a localização, ou seja, um círculo que passa por esse ponto e pelos polos, e aí tem aquela primeira projeção aqui na linha do Equador, só que em vez de eu informar a distância entre esse ponto e a origem do meu sistema de coordenadas, a gente vai informar, na verdade, isso aqui, ó. Esse ângulo formado entre essa projeção, a origem do sistema e aqui é o centro da Terra, certo? Então, informando esse ângulo aqui, eu consigo saber a distância, o quão longe esse ponto rosa está do meridiano de Greenwich, a gente chama de longitude. Tá? Bom, é isso que me ajuda a decorar. Tá? Espero que seja útil para vocês também. Então, esse ângulo aqui a gente chama de longitude. E agora, para a gente informar a qual altura que esse ponto está da linha do Equador. A gente vai informar agora um outro ângulo também. Aqui. Esse ângulo aqui, ó. Vocês conseguem identificar aí direitinho. Esse ângulo amarelinho. Certo? E aí, a altura, esse ângulo aqui vai me dar essa altura em relação à linha do Equador. Então tá aqui. A altitude em relação à linha do Equador, esse ângulo aqui vai me informar a latitude. Tá, não é latitude, é latitude, mas isso me ajuda também a saber qual é qual. E mais um nome aí para a gente colocar na nossa lista de elementos do globo terrestre. Um círculo paralelo ao Equador que passa por esse ponto aqui, a gente chama de paralelo. Todos os pontos que têm essa mesma latitude, tá, formam esse círculo aqui, que não é um círculo máximo, tá? O círculo vermelho é maior do que esse círculo que eu desenhei aqui. A gente chama de linha paralela, tudo bem? Ou círculo paralelo, enfim. Muito bem, vamos listando esses nomes aí, porque a gente vai usando eles à medida que a gente for avançando aqui nas atividades. E aí tem outros nomes mais famosos, tá? Então, por exemplo, a linha do Equador divide o planeta em duas metades. Essas metades a gente chama de hemisférios, tá? E aí, pela divisão da linha do Equador, a gente tem hemisfério norte e hemisfério sul. Não precisa estar necessariamente em cima e embaixo, poderia estar assim, tá? Mas vou usar como a gente está acostumado para não causar confusão. Então, linha do Equador dividindo em dois hemisférios, norte e sul. Hemisfério é qualquer metade de uma esfera. Olha o nome, hemisfério, semi-esfera, tá? Como é que chama? A etimologia da palavra é essa. O círculo de Greenwich, ele também divide a esfera em duas metades. Tá? Então, também tem hemisfério leste e hemisfério oeste. Eu falei aqui do paralelo, esqueci de falar uma coisa no meridiano. O meridiano é, então, o conjunto de pontos que estão a uma mesma longitude, tá, em relação a Greenwich. Qual o intervalo de medidas dos valores da longitude? E qual o intervalo de medidas dos valores da latitude? Vamos lá. Vamos voltar para aquela construção? Então, vamos começar aqui pela longitude. Certo? Lembrando que ele é um ângulo. Imagina que esse ponto aqui está viajando pelo planeta e aí em cada ponto ele vai assumindo esse valor da longitude, vai assumindo diferentes valores. Então, qual o intervalo de valores que ele pode assumir? Claro, se ele estiver em cima do meridiano de Greenwich, ele tem longitude zero. Né? Esse ângulo, o ângulo verdinho, ele é zero. E aí, à medida que eu vou andando pelo planeta,
me afastando de Greenwich, ele vai assumindo outros valores. E aí tem duas formas de representar o valor da longitude. É pensar na divisão da esfera terrestre nos hemisférios leste e oeste. Bom, vocês estão em leste e oeste. Enfim, leste e oeste. E aí, separando então nesses hemisférios, eu tenho uma variação de 0 até 180 graus para cada hemisfério. Tá? Se eu não precisar virar aqui. Tá? Então, olhando aqui para esse ângulo verde. Tá? Tá aqui. Vai variando de 0 até 180 graus em cada hemisfério. Certo? Essa não é a única forma. É a forma mais comum, tem no nosso GPS, por exemplo. Tá? Mas também tem uma outra forma, que é pegando toda a volta de uma vez só, sem separar em dois hemisférios. Então, considerando dois hemisférios, varia de 0 a 180 graus em cada hemisfério. Então, posso ter aqui, por exemplo, seria, sei lá, digamos que esse ângulo aqui, deixa eu ver, está aqui, mostra aqui, 56 graus. É o 56 graus leste. Tá? Digamos que o Polo Norte esteja para cima, que é como a gente costuma ver. Então, 56 graus leste. Se tiver no outro hemisfério, então vai ser, vou tentar botar aqui 54, aqui, não consegui 56, não consegui 57 graus, agora oeste, tá no outro hemisfério. Tá? Mas, como eu falei, essa não é a única forma. Tem uma outra forma de também medir a longitude, que é não separando em dois hemisférios, pegar logo a volta toda. Então, a longitude pode variar também de 0 até 360, certo? Para a latitude é um pouquinho diferente, tá? Porque eu já informando a longitude, eu só preciso me preocupar não com toda a volta da latitude. Agora eu quero ver o ângulo amarelinho aqui, tá? O ângulo amarelo, claro que agora vai ser baseado em relação ao Equador. Então, eu vou ter a diferença entre estar no hemisfério norte e no hemisfério sul. Mas, mesmo assim, alguém pode pensar que também vai ser de 0 a 180, tal como foi na longitude. Mas não, porque se eu já sei, por exemplo, que eu estou no hemisfério leste, quando eu informei a longitude, eu certamente sei que essa latitude não pode estar para cá. Então, eu só preciso me preocupar com a variação aqui do 0 grau, que seria se eu estivesse na linha do Equador, tá? Linha do Equador, então latitude 0, até o valor máximo que seria chegar no polo, o 90 graus. Tá? E aí então, aí sim, essa é a forma única, não tem variação. O valor da latitude varia de 0 a 90 em cada um dos hemisférios norte e sul. Certo? Então, poderia também navegar aqui para o hemisfério sul. Também varia de 0 a 90 graus, no caso aqui, sul. Certo? No Google Maps, por exemplo, ele usa a diferença norte-sul e leste-oeste, usando também como se fosse a reta numérica, número positivo e número negativo. Tá? Então, hemisfério sul, ele usa latitude negativa. Hemisfério norte, ele usa latitude positiva. Certo? E para longitude também. Para a localização de longitude no hemisfério leste, ele usa longitude positiva, e para o outro lado, para o hemisfério oeste, ele usa a longitude negativa. Tá? Então, uma outra anotação possível aí para as coordenadas. Bom, voltando a falar daqueles elementos notáveis do planeta Terra. A gente falou do movimento de rotação da Terra. E aí vamos lá, o que esse movimento de rotação determina para a gente, para a nossa observação dos fenômenos do globo terrestre? A gente tem que pensar o seguinte, está aqui nosso lindo planetinha sendo iluminado pelo lindíssimo Sol. À medida que a Terra gira, a gente vai ter esses intervalos em que vai ter uma parte iluminada do Sol, vai ter outra parte que vai estar na sombra. Certo? Então, o que determina para a gente a parte iluminada, o período de tempo iluminado pelo Sol, e o período de tempo que não está iluminado pelo Sol, dia e noite. A direção da rotação da Terra é sempre no sentido oeste-leste. Tá? Então, assim, do jeito que está aqui,
Vocês estão vendo que aqui, por exemplo, os Estados Unidos, né? Então, será que os Estados Unidos estão andando para cá, para o outro lado, ou está andando para o outro lado? Tá? Então é sempre na direção oeste-leste, o que é até uma vantagem daquele lance de colocar sempre o norte para cima. Quando o norte está para cima, o oeste fica para a esquerda, né? Vocês estão vendo assim, né? Da esquerda para a direita. Então, que é o sentido que a gente escreve, né? Então é sempre pensar que anda no sentido que a gente escreve, oeste, leste, esquerda para direita, se o norte estiver em cima, como costuma estar, e como está aqui também nessa representação. Ou seja, os Estados Unidos, então, essa parte iluminada aqui, iluminada artificialmente, né? Não iluminada pelo sol, está andando para cá, tá? Então ele está rumo ao amanhecer aqui. Aqui é a costa do Brasil, está quase amanhecendo. Dá até para ter uma ideia de que horas eu fiz esse print aqui do Google Maps, né? Tava quase amanhecendo, devia ser umas 4, 5 da manhã, alguma coisa assim. E aí vamos voltar para aquele lance dos movimentos que o planeta faz, que é, além do movimento de rotação que a Terra faz, que ela gira em torno dela mesma, qual outro movimento que a Terra faz?